Bom dia, irmãos. Com alegria, né? Então, abra sua Bíblia no Salmo de número 42, versículo de número 5. Salmo de número 42, versículo 5. O salmista diz assim, numa pergunta: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Vamos orar. Querido Pai, fala conosco por meio da sua palavra e continua falando, porque tu já tens falado conosco. Mas tu tens certamente pessoas aqui que precisam ouvir algumas coisas que vão abençoar a vida dela. Então, por misericórdia, usa a minha vida para ser bênção na vida dela. E eu sei que em mim não existe virtude alguma, mas há virtude quando o Espírito Santo usa a minha vida. Então, usa a minha vida, Senhor, para abençoar os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. É interessante quando o salmista transcreve essas palavras, ele faz uma pergunta a ele mesmo, e não é uma pergunta no sentido de dúvida. É uma pergunta assim: por que, estando diante de mim um Deus tão poderoso, minha alma, por que você está perturbada? E às vezes nós devemos fazer essa pergunta também a nós. Diante de um Deus tão poderoso, diante de uma graça ofertada, diante de verdades conhecidas, perguntemos para nós mesmos: por que estamos abatidos, entristecidos, esmurecidos, depressivos? Por quê? Para melhor entender, é como você estivesse numa mesa farta e você perguntasse para você mesmo: por que você está com fome? Por que você está com fome diante desse banquete? E tendo a possibilidade de comê-lo, não estando enfermado, nós já fomos alcançados com a graça de Deus e temos acesso às bênçãos de Deus? Uma pergunta. Eu creio, irmãos, que todos nós não saboreamos as perturbações da nossa alma. Quando o pastor Helder pregou domingo passado, que bênção. Todos nós queremos paz, todos nós buscamos paz. Há uma constante luta pela paz. E essa constante carência, irmãos, tem feito pessoas procurarem de diversas formas. Organizações têm sido criadas para tentar facilitar a vida das pessoas. Aqui no Brasil, né, parece que é moda ONG. Né? E tem ONG para tudo, né? Para defender os cachorros, as baleias, os presos, e para todo tipo de que as pessoas estão vendo perturbações, eles criam organizações para tentar facilitar. Mas por mais que criam as ONGs e as instituições facilitadoras, nós olhamos na rua e a paz não está presente na vida das pessoas. Não há paz nos lares, não há paz nas ruas, não há paz no nosso país, não há paz no nosso mundo. As fisionomias estão caídas, os semblantes tristes, os corações vazios. Os depressivos se multiplicam, a crise do pânico é uma realidade de muitas pessoas. A paz que é tão desejada, esperada, buscada, não é encontrada. Uma das coisas que o estudo de Apocalipse vai nos propor e nos ensinar é que ela será o elemento principal que o diabo vai explorar. Uma das coisas que vai fazer com que muitas pessoas passem a seguir Satanás é porque ele vai oferecer paz. Essa paz desejada. E profeticamente a Bíblia vai dizer que essa coisa que nos pressiona à nossa volta, a intensidade disso vai aumentar. Vai haver uma crise muito forte financeira, vai haver uma crise muito forte social, vai haver uma crise terrível no mundo inteiro. E vai ser nesse ambiente. Então, quando a gente pensa em tensões, não pense que as tensões vão diminuir. Profeticamente, as tensões vão aumentar. Política, socialmente, economicamente, e é isso que a Bíblia profetiza para os últimos momentos. Um caos. Porque é nesse ambiente de caos que surge o elemento chamado besta, falso profeta, para ofertar ao mundo, clamando por paz, essa falsa paz.
Você sabe que as pessoas desesperadas, elas fazem qualquer coisa. Elas são capazes de coisas terríveis, inclusive muitas delas chegam até o ponto do suicídio. E entendendo isso como uma possibilidade de paz, falsa paz, nós sabemos. O dicionário diz que paz é tranquilidade da alma. E o salmista diz, porque estás abatida, ó minha alma. Há muitas coisas, irmãos, que cooperam para a inquietude da nossa alma. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 24, vamos ler vários versículos que a Bíblia fala sobre esse assunto. E lá nós temos assim escrito, porque todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Uma das coisas que tira a nossa paz é quando nós olhamos para nós e percebemos quanto nós somos fracos diante daquilo que está dentro de nós. E quando o povo olhou para o tamanho do gigante chamado Golias, o povo ficou aterrorizado. Ele diz, quem é o homem que vai enfrentar esse homem tão grande e tão forte e vencê-lo? Não existiu um homem sequer que entendeu que tinha força suficiente. Aí você diz assim, não, Davi entendia que tinha força. Nem Davi diz, eu não tenho força, mas o Deus que está comigo, esse tem. Mas os homens pedem a paz quando eles olham para os problemas e eles descobrem que os problemas são maiores do que a capacidade que ele tem de enfrentar. E talvez seja a sua realidade. Mas talvez a sua realidade seja o que diz Gênesis 41, versículo 8. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que ele os interpretasse. Sabe, uma das coisas que tira a nossa paz é que nós não conseguimos saber tudo e dominar todo o conhecimento que gostaríamos de ter para enfrentar as coisas que estão diante de nós. Existem tantas coisas que nós não sabemos nem o que é e nem como enfrentar. Eu lembro um dia quando eu acordei sentindo alguma coisa que eu não sabia o que era. E quando a gente não sabe o que é, a gente nem sabe como enfrentar. O desconhecido tira a nossa paz. Mas se não bastasse o desconhecido, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, 2 Crônicas 20, 12, diz, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, a gente não seleciona os problemas, a gente tem que enfrentar eles. Certamente se a gente tivesse... já viu aquela briga? Que um monte de gente vem contra você e você fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos ser éticos, um de cada vez. Eu brigo com um, depois brigo com o segundo, depois... Não, a gente não seleciona. Eles vêm. A gente não tem domínio sobre a coisa. Estava pensando no pastor Thomas, né? Dona Linda, ele veio do problema lá da coluna que operou, daqui a pouco a Dona Linda quebra o fêmur, aí ele vai operar, aí tem um problema na vista, aí tem que operar a vista, aí vai operar a vista, quebra o nariz. Eu falo assim, meu Deus, não dá para escolher um pouquinho agora, um pouquinho depois, e vem tudo ao mesmo tempo? A gente não tem domínio. Podia vir primeiro o problema financeiro, depois a doença, né? A gente resolvia o primeiro financeiro e depois resolvia o problema da doença. Às vezes vem o problema financeiro com a doença. Além de estar doente, não tem dinheiro para comprar o remédio. Meu Deus! Os desafios são muitos. É o problema com o cônjuge, é o problema com o filho, é o problema financeiro, é o problema na empresa, é o problema espiritual. São tantas coisas. Isso nos tira a paz. Ou conspira contra a paz. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12 diz, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E às vezes as circunstâncias são desfavoráveis e as pessoas estão querendo de nós mais do que nós podemos dar. Eu falo assim, a gente está se acabando. E a pessoa chega para nós e diz, estou precisando da sua ajuda. Meu Deus. Nós estamos a um passo do precipício e chega alguém que quer que a gente
Ajude essa pessoa. Fala, rapaz, eu não estou tendo para mim. E tu quer ainda que eu te ajude? Sabe aquela coisa, tu briga com a sua esposa e chega alguém, olha, eu briguei com a minha esposa, se eu tenho um conselho para mim, rapaz, vamos fazer o seguinte, você me aconselha, depois eu te aconselho. Não, mas não é assim. Irmão, se existe outra coisa, se não bastasse o problema financeiro, de saúde, de um monte de coisa, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, Paulo diz, o Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Se não bastasse tudo isso, como é difícil lidar com as pessoas. Paulo diz, o latoeiro, ele conspira contra a paz. Como ele tem me perturbado. Porque, infelizmente, a gente gostaria de escolher os vizinhos, mas não escolhe. Se tivesse a oportunidade de escolher o pai, qual pai que você queria ter? Pelé. Não sei, o Roberto Carlos. Tu não escolhe. A gente acha que escolhe a mulher, né? Você diz que tem 2 chances você na vida, nascer rico ou casar com alguém rico, né? Então, nós perdemos as 2 chances, né? Porque a gente não escolhe, né? A gente acaba sendo escolhido, né? São essas circunstâncias. Talvez você se identificou com alguma delas, mas é verdade, as tensões estão de todos os lados. Essa é uma verdade. Agora, tem uma coisa boa que eu vou falar agora, depois disso tudo. Deus está interessado em nos ajudar nesses problemas. Vamos começar aqui. Deus está interessado em ajudar-nos nesse problema. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está vendo todas essas coisas, todos esses problemas, todas essas dificuldades, mas ele diz, vem até mim. Ou seja, se está com fome, tem uma mesa. Se está com problema, vem aqui, se aproxime de mim. Mas antes, irmãos, nós devemos reconhecer que a origem do problema da ausência de paz está na presença do pecado. Você nunca vai resolver um problema se você não entende primeiro a origem do problema. Aí você chega no médico e descobre que você tem febre. O médico vai dizer, vamos fazer o exame, por que você tem febre? Porque as pessoas não têm paz, sabe por que as pessoas não têm paz? Porque elas foram contaminadas com o pecado e sabe o que tira a nossa paz? É o pecado, porque o pecado nos fragilizou. Nós éramos plenos e o pecado nos fez miseráveis, incapazes. E é isso que nós realmente somos. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Está lá escrito. A palavra de Adão. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O homem não precisava esconder de Deus. O homem não precisava temer Deus. O homem não precisava temer os problemas. O homem não precisava temer as dificuldades. Ele tinha tudo. Mas quando ele pecou, a primeira coisa que ele teve foi medo. Ele já perdeu a paz naquele momento. Ele tinha paz, mas ele perdeu a paz. Ele não tem mais paz. Nosso pecado tira a nossa paz, porque o pecado nos afasta daquele que provém-nos os recursos e elimina as dificuldades que se apresentam diante de nós. E se nós não entendemos que o maior problema da ausência de paz é o pecado que nos afasta de Deus, não tem solução para a sua ausência de paz. Eu não estou falando que eu quero que você entenda ao final de tudo aquilo que a gente quer. Não fique nervoso agora. Devemos também reconhecer que para termos paz temos que nos afastar do pecado e nos aproximarmos do Deus da paz. Isaías capítulo 57, o versículo 2. Olha que versículo precioso que Isaías escreveu no capítulo 57, versículo 2. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Isaías vai dizer simplesmente isso, olha, se você está com Deus, em comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus, durma tranquilo. Mas olha o que ele diz no versículo 21 do mesmo capítulo.
Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Por isso o mundo que nos cerca não vai ter paz. Nunca! Nunca, jamais. Porque a paz, ela é resultado da comunhão com Deus. E quando não há comunhão com Deus, não tem como haver paz. Por quê? Porque só Deus tem a solução para as aflições da nossa alma. Salmo de número 29, versículo de número 11. A Bíblia vai dizer: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz, tranquilidade. E é verdade, olhe para a história de Israel. Quando o povo estava em retidão e em comunhão com Deus, havia o quê? Paz. Mas quando o povo se afastava de Deus e desviava dos seus caminhos, o que existia? Aflições. Porque é de Deus que vem a paz, a segurança para os desafios, para os problemas. A compreensão, a aceitação, ela vem da presença desse Deus que aquieta os nossos corações. Ah, como eu gosto do salmista quando diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ora, se paz é algo que nós desejamos, paz também precisa ser entendido que é consequência. É resultado. Essa paz que você deseja, que eu desejo, é consequência de atitudes que você precisa ter. O Salmo de número 37, versículo 37. Salmo 37, 37. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. O salmista está dizendo: olha para o homem sincero, verdadeiro. Olha para o homem que anda retamente. E sabe o que você vai perceber na vida dele? Paz. Então, paz não é resultado da academia. Vou lá exercitar. Agora pode vir, estou forte. Paz é consequência de com quem estamos andando. No que estamos firmados. Porque a Bíblia diz que a tempestade vem sobre a casa que está firmada na rocha e sobre a casa que está firmada na areia. Ela vem para todo mundo, ela vem para você, crente. Nós estamos num mundo amaldiçoado pelo pecado. E nós estaremos diante de circunstâncias que são maiores do que nós, por causa do pecado, com o qual foi contaminado o mundo. Então vai haver tempestade, vai haver enfermidade, vai haver morte. Vai haver carência, porque nós estamos num mundo que as pessoas escolheram viver longe de Deus. E não dá, às vezes, para chover só na casa do pecador. Não dá só para o bêbado bater no carro de quem não é crente. Não dá para o ladrão só roubar quem não aceitou Jesus como Salvador. Nós estamos nesse mundo, seríamos vítimas também. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Há conselhos muito importantes que a Bíblia nos traz para termos paz. Nossa paz, irmãos, ela é consequência de João capítulo 10, versículo de número 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. A salvação nos deu o privilégio de nós que andávamos errantes, agora temos o privilégio pela salvação de estarmos na mão de Deus. Nós estamos seguros
em Deus. Não é mais a minha força, não é mais a minha capacidade, não é mais a minha intelectualidade, não é mais o meu dinheiro, é Ele que me sustenta, não são estas coisas. É dele que vem tudo o que eu preciso para me manter em pé. E a salvação nos dá isso. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, não há alguém que possa impedir a paz, a segurança, a força que provém do meu poder. Que bênção! Nós somos de Deus. E Deus é nosso. E Ele agora nos tem em suas mãos. Ontem a Laurinha estava comigo e com a Ingrid e com a Ingrid, né? Mas uma das coisas que a gente falou, o Jorge recomendou, não larga da mão da não larga da mão da Laura. E a gente arrumou uma mochilinha que tem uma como é que é aquele negócio? Uma guia. Nós arrumamos uma mochila com guia para a Laura. Então ela vai na frente e a gente com a guia. É um negócio horrível, né? Eu acho um negócio horrível. Parece um pouco cachorrinho, né? Uma guia. Mas ela é criança. E às vezes não precisa muitos minutos, não, é segundos. É segundo. Lembra aquela senhora que perdeu o filho no trem aqui em São Paulo? Você vê lá a fração de segundo. Fração de segundo, a mãe soltou a criança, foi ver um negócio, o filho saiu pela porta, morreu. E nós somos falhos, irmãos, e eu não estou dizendo que aquela mãe é demônio. Nós somos falhos, mas sabe qual é a bênção? Quem nos segura é Deus. Eu lembro, a gente lendo a palavra de Deus, tem a visão dos 4 seres viventes. É interessante que a Bíblia diz que eles têm olhos dos 4 lados. Na frente, atrás e a cabeça gira 360 graus e fala, Isaías revela esse Deus na sua grandeza. Um Deus que é capaz de nos ter em suas mãos e essas mãos nos oferecer segurança plena. Tem algumas placas aí, segurança 24 horas, mentira. Não tem. Não é segurança 24 horas. Mas tem lá na central lá as telas. O cara olha para uma tela, não olhou para outra, já foi. 1 João capítulo 2, versículo 12, diz uma coisa importante. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Que bênção! Deus nos perdoou e aquele acesso que estava bloqueado agora, ele é pleno. Eu tenho acesso a esse Deus, ou seja, eu não preciso fazer como Adão, ouvir tua voz e temer e esconder, eu não preciso esconder de Deus. Eu posso ir ao encontro dele, ele pode vir ao meu encontro e existe uma estrada sem obstáculo, nós podemos agora. O pecado que me afastava de Deus não me afasta mais. Eu tenho acesso. Como eu disse, eu quero que você entenda, paz sem Deus é impossível. E a salvação nos trouxe de volta Deus. Então nós, como cristãos, podemos ter paz porque temos Deus. O Salmo de número 4, versículo 8, a Bíblia diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ou seja, eu durmo tranquilo, não é porque o sistema de prédio tem guarita, e porque os porteiros estão treinados, e porque a vigilância é capacitada. Não, isso aí não resolve nada. Amado irmão, na frente de uma metralhadora de não sei quantos tiros por segundo, tem jeito. Tem sim. Em paz me deitarei, porque tem um Deus que me protege. É só essa segurança. Não existe outra segurança. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. É verdade, ponha isso na sua mente. Você não está seguro em nada, nada está garantido.
Eu lembro. Nós passamos por um momento muito difícil. Eu lembro quando eu perdi minha mãe com câncer. 6 meses depois perdi meu pai num acidente de carro. Não é fácil. Deus, e agora? Ele falou, agora? Sou eu. E agora? Agora sou eu. E antes, sou eu também. Eu. E agora, Senhor, eu. É isso que Deus fala para ele. Pai, eu. E uma das coisas que nos consola é que quando meu pai partiu, ele partiu com quem? Com ele. Tem problema? Não tem problema. Minha mãe partiu. Estava com Deus, tem problema? Nós lemos na palavra que preciosa aos olhos do Senhor são a morte dos seus santos. Louvado seja Deus. A morte não é um problema. Olha o que diz. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Manda os ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que é abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Timóteo vai dizer, exortando, Paulo vai dizer a Timóteo, a exortar, sabe, esses ricos, e diz, olha, não confie no dinheiro que você tem. Ele não compra felicidade. Ele não compra o que você precisa. Confie em mim, que vou te dar o que você precisa. O que você precisa? Força? O que você precisa? Pão? O que você precisa? Vestimenta? Talvez você não vai ter a vestimenta que você gostaria, mas você vai ter a vestimenta. Amém? Teve um tempo na minha vida que os meus filhos, eles vestiam grife. Porque eles tinham primos. Minha irmã comprava roupa cara para os meus sobrinhos. Mas a vantagem é que eles estavam na frente dos meus filhos. Então, o que eles iam perdendo, os meus filhos iam ganhando. Louvado seja Deus. É bênção. Não é o dinheiro que compra, é o Deus que provém. Não é a paz da segurança na riqueza, é a paz que vem de Deus, porque as riquezas não nos dão segurança. Nós temos que crer que a segurança é estarmos nas mãos de Deus. É isso que traz tranquilidade para as nossas almas. Não é ausência de problema, não é quantidade de dinheiro, não é intelectualidade, mas é a mão de Deus poderosa. É ela que nos sustenta. João capítulo 16, versículo 24. Eu vou terminar até meio-dia, tá bom, irmãos? Tenha fé. João 16, 24 diz, até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Olha que bênção que a palavra de Deus diz. Jesus estava dizendo agora, a morte está consumada, o acesso é livre. Pede agora. O que você está precisando? Pede! E você vai receber. Porque você tem, por meio da cruz de Cristo, acesso ao provimento divino. O que lhe falta? Pede! O problema é que nós pedimos para muita gente e esquecemos de pedir para quem não pode nos dar. Talvez você chegue assim hoje, pastor, me arruma um dinheiro. Tem um trocadinho aqui, quanto você está precisando? Não quero entender que eu estou miserável, não. Tá? Mas R$4 eu tenho aqui no bolso, dá para pagar um pouco. Pede para Deus. Eu vivi essa experiência. A Elília lembra disso. Nós tínhamos um filho que fez mais de 60 cirurgias e nós não tínhamos dinheiro, porque plano de saúde é tudo assim, não pensa. Eu tenho um plano de saúde, estou tranquilo. Olha aqui, Marcos, nós vamos fazer a cirurgia no seu filho. Ele perdeu a visão, mas ele vai recuperar. E é o seguinte, o plano cobre X, mas o plano não cobre isso, você vai ter que entrar com isso. E você fala assim, meu filho, eu quero que ele enxergue. E você faz o quê? Pode fazer, eu vou pagar. Os primeiros tempos era assim, eu parecia aqueles mendigos na porta da igreja. Irmão, por favor, eu estou com um problema. Por favor, você pode me ajudar? Cirurgia. R$2.000, não tenho dinheiro. Eu tenho 8 irmãos. Ligava para eles.
Você sabe como é que é. Não importa se é irmão, se é primo, se é tio. Todo mundo. Não posso. Não é maldade, não. Talvez não possa, ou talvez seja, não sei. Mas um dia eu aprendi. Eu tenho que bater a porta do céu. Quem Deus vai usar? Não sei. Mas é Deus. É Deus que vai prover. Não são as pessoas. É Deus. E Deus usou muitas pessoas. Algumas delas eu nem conhecia. Eu lembro um médico materialista. Um dia nós fomos fazer uma cirurgia domingo, onde ele convocou a equipe dele. Chegamos lá no hospital. Falamos lá com o atendente. O doutor vai fazer cirurgia. Ele falou, não, hoje ele não opera. Hoje é domingo. Ele falou, não, ele vai operar. Liga para ele. Ele falou, não vou ligar. Ele vai brigar comigo. Deus me livre. Ligar para ele no domingo. Pode ligar. Ela ligou, doutor, tem um pessoal que disse que o senhor vai operar eles hoje. Ele falou, vou. Aí ele fez a cirurgia. Eu falei, doutor, quanto é? Ele falou, depois você paga. É assim. Tem que pedir a Deus. Não é o pastor. É o irmão. Agora, nós compartilhamos. Vamos orar juntos por isso. E Deus vai usar pessoas. Mas é de Deus que vem. Então não fica triste porque alguém não te ajudou. Porque as pessoas são assim. Elas não vão te ajudar. Peça a Deus. Deus não vai falhar. Sempre vai ajudar. O problema é que muitas vezes nós estamos muito tristes porque estamos esperando das pessoas. Da circunstância. Meu patrão. Esse emprego. Essa miséria. Esse governo. Então não vai ter paz. A Bíblia diz, pede para Deus. A segurança é as mãos de Deus. Não é o plano econômico. Não é o marido. Não é os filhos. É Deus. É isso, irmãos. Não tem outra coisa. Que outra coisa nós temos? Os problemas, você os conhece. Que eles são maiores que você bem sabe. Mas você tem que crer que a solução é Deus. É isso que vai fazer diferença. É confiar plenamente e descansar. Eu penso no Davi ousado, ele olhou para aquele homem e falou assim, hoje corto sua cabeça. Eu acho que ele fez bem assim. Sou por acaso um cachorro? Ele falou assim, quem ri por último, ri melhor. E quem tinha a cabeça de quem no final do dia? Davi tinha a cabeça do Golias. Por quê? Porque ele era forte? As armas deles eram melhor? Ele tinha Deus. É só isso que ele tinha. Mas só isso era o suficiente. Às vezes nós achamos que só temos Deus. É o que você precisa. Precisa de mais do que? Há momentos na vida que você vai perceber tudo. Uma coisa que a única coisa que você tem é Deus. E quando você perceber que a única coisa que você tem é Deus, você vai entender o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha o que diz, Filipenses. Olha o que diz, desculpa, 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinho, sois de Deus. E já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aqui não era uma mensagem olhando para o passado, era uma mensagem olhando para o futuro. Sois de Deus. Olha que bênção. Primeira coisa importante, sois de Deus. E já o tendes vencido. Porque maior é o que está em você. Não é você. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Ele estava falando literalmente isso. Jesus estava dizendo, eu sou maior que o diabo. Ele nunca me vencerá. Se você está comigo, está protegido por mim. Ninguém vai te tocar. É uma verdade que nós precisamos aprender a crer e nos apossarmos disso. A mesa está diante de nós. E nós estamos com fome. Então vamos comer aquilo que Deus está nos oferecendo. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz é dada por Deus. Ela vem direta do céu, manifesta-se mediante a sua presença, é proporcionada por meio da sua graça. João capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá.
não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus está dizendo, não fica preocupado. O mundo entende paz, segurança financeira. O mundo entende paz, ausência de guerra. O mundo entende paz, vacina contra o vírus e a bactéria. Eu quero dizer para você, a paz sou eu. É nisso que você tem que confiar. É nisso que você tem que crer. Eu sei que não é uma coisa estática onde eu durmo e chega do motoboy a comida. É paz no sentido, faz o que eu disse para você fazer e confia, porque aquilo que você está fazendo na minha direção vai proporcionar o que você precisa. Vá para onde eu estou dizendo. Faça o que você precisa fazer. Faça o que eu estou mandando. E creia. Vai dar certo. Eu creio assim, irmão Zé Cerqueira. Deus não é Deus de obra pela metade. É a gente que tem fé pela metade. Deus nunca começou algo que Ele não terminou. Porque é contra o seu caráter. Ele mesmo vai dizer, antes de você começar uma obra, calcula. Para que você não passe vergonha de ter que começar e não ter como terminar. Ele diz isso para nós. Ele diz isso para você. Olha, antes de começar uma coisa, vai comprar. Você tem como pagar? Não, então não compre. Porque vai ser vergonhoso. Tu vai comprar e depois vai passar vergonha de não pagar. Calcule antes. E se Deus aconselha isso a nós e Ele manda nos fazer alguma coisa e a coisa vai ficar pela metade, isso não é verdade. Há irmãos que conhecem a história lá de Emanuel. Nós começamos a construir uma igreja com 40 mil, que custou 250 mil reais, tendo uma entrada de 1.600 reais por mês. Vai lá, a igreja está construída. Deus não é Deus de obras pela metade. O nome dele está em jogo. Estou dizendo, essa igreja está aqui. Ela foi construída assim, sabe por quê? Porque houve um homem que acreditou, não tinha dinheiro aqui para construir tudo isso aqui. E graças a Deus construiu isso aqui. Quantos missionários saíram daqui também? Quantas igrejas saíram daqui? Deus não é Deus de coisas pela metade. É nós que temos uma visão pela metade. Igual o cara que foi viajar e guardou dinheiro para fazer um cruzeiro marítimo. Mas ele falou assim, eu não tenho dinheiro para comer todo dia. Levou um saco de amendoim. Depois descobriu que podia comer de graça todo dia. Tinha comido amendoim a viagem inteira. É assim. Às vezes nós podemos comer, beber e sobremesa. Mas nós nos limitamos. E ao nos limitarmos, damos um testemunho de que Deus é limitado. Deus não é limitado. O que você tem? 2 pães e 5 peixes? Traz aqui. Ah, mas o que é 2 pães para a multidão? Traz aqui. A diferença não é quantos pães são, é quem abençoa os pães. É quem abençoa os peixes. É isso que faz diferença. O problema é que nós estamos contando os pães e os peixes. Estamos esquecendo da bênção que o Deus que criou tudo isso tem o poder de fazer, de multiplicar. Amados irmãos, Senhor, como é bom sabermos o que Deus tem para nós. Mateus 6,34 diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Você só tem que se preocupar em estar nas mãos de Deus. Ontem já passou, amanhã você não conhece, mas você conhece Deus, é o suficiente. Mas o que será do nosso Brasil? Não sei. Você conhece Deus? É tudo que você precisa ter, é Deus. Ah, mas e o Bolsonaro? Não sei. O PT vai voltar também? Não sei. Não preciso saber. Preciso saber que existe um Deus, é isso que é suficiente para mim. Existe um Deus que sustenta viúvas pobres, que sustenta órfãos, que sustenta pessoas na seca, como também na fartura. É isso que nós precisamos saber. É desse Deus. Olha o que diz o texto de Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ele diz simplesmente, diga para Deus, não para as pessoas. Diga para Deus. Antes,
As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Há muitas pessoas, irmãos, que estão vivendo na miséria. E uma das coisas que eles têm, eles não oram. Eles não pedem a Deus. Não recebe porque não pede. Tiago vai dizer, às vezes pede, mas não pede com sabedoria. Olha o que diz Hebreus 11:6. Existe uma coisa que te afasta, e só uma que te afasta de toda essa realidade que eu te falei até hoje. Até agora. Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Só existe uma coisa que te afasta das bênçãos, e ela se chama fé. Pastor, tem outra fórmula? Não. Essa é a fórmula. Existe um Deus Todo-Poderoso, mas existe algo que você precisa ter para receber esse Deus. Primeiramente, a salvação. Você precisa ser dele. E segundo, você precisa crer nele, que aquilo que ele te deu é tudo que você precisa. Meu amado, Romanos 8:28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cremos no propósito divino. Se acontecer algo não agradável, creia, isso não tem poder para tirar a sua paz, porque tudo tem um propósito. Eu não entendo muitas coisas, irmãos. Eu não entendo. Mas sabe o que me dá paz? Deus sabe o que faz. É isso que me dá paz. Porque haverá coisas que você não vai entender mesmo. Por quê? E vai tentar explicação e Deus não vai explicar. Não porque Ele não quer te explicar, porque você não vai entender mesmo depois que Ele te explicar. Então tem coisas que a gente tem que simplesmente descansar. Tudo concorre para o bem. É para o meu bem. Eu não sei porquê, não sei. Poderia ser diferente, eu acho, mas é dessa forma. Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Porque às vezes a notícia... irmão, eu nem sei como que Arão lidou com a coisa. Moisés chega para Arão e diz, não chore muito sobre a morte dos seus filhos lá, Nadab e Abiú. Não é para chorar muito, não. Só chora o normal. Não é para plantear, não. Eles morreram. Nem questiona esse negócio. Quando Moisés falou, Deus, por que você não vai entrar, Moisés? Esquece, não vamos conversar sobre isso. Você não entra, acabou. Descanse. Eu vou te dar uma colherzinha de chá. Sobe naquele monte, tu vai ver. Só isso. Tá bom para você? Eu sou soberano. Eu vou usar Josué e não é você. Pronto. Eu gosto do diálogo com Deus com Jó. Tu é o certinho, não se culpa de nada. Onde estava você quando eu criei o mundo? Precisava do seu conselho? Tem alguma coisa errada? Aquietai-vos, eu sou Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. Você não vai entender. Nem precisa entender, só precisa confiar. Que aquilo que está acontecendo é o melhor. Amados irmãos, quero encerrar. Mateus 26:39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Às vezes nós sabemos o que vai acontecer. Nós gostaríamos até que não acontecesse. Não estou dizendo aquilo que você não sabe por quê e nem sabe o que. Você sabe o que vai acontecer. Você diz, Deus, eu não gostaria de passar com isso. Sabe aquele diagnóstico que o médico chega e diz, olha, você está com a doença. Você sabe. Deus, eu gostaria de não passar com isso, mas se o Senhor puder me livrar, me livra. Mas se o Senhor não puder, se é necessário eu passar, me dá força e eu vou passar. Nem todos os problemas Deus vai se livrar deles. Alguns você vai ouvir de Deus, a minha graça te basta. Deus! Esse instrumento de Satanás, tira ele da minha vida. Não ora mais. Minha graça te basta. Convive com isso. Minha graça.
o Deus da graça, da paz, dentro da circunstância ruim. Ou você acha que não doeu para Jesus os pregos na cruz? Minha graça te basta. Seja feita a sua vontade. Ah, meus amados. Isaías 9,6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você é carente, necessitado? Você tem Deus? Não é carente. Não é necessitado. O salmista falava sobre isso com muita autoridade. Fui novo. Hoje sou velho. Mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidade. Sabe o que você precisa? Deus. E sabe qual é a bênção? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você tem Jesus? Você tem acesso a esse Deus. Ninguém as arrebatará da minha mão. Porque meu Pai que mais deu é maior do que todos. Descanse. Feche os seus olhos. Vamos agradecer. Querido Pai, nós pecamos muitas vezes buscando paz aonde não existe paz. Mas hoje a Tua palavra diz que existe um lugar que jorra paz, que emana paz, que brota paz. E esse lugar se chama Deus. Senhor, ajuda-nos nesse momento a crermos naquilo que foi nos anunciado pela Tua palavra. Foi a Tua palavra, não foi o que pastor Marcos pensa sobre o Senhor, mas foi o que a Tua palavra diz acerca do Senhor. Pai, queremos agradar o Senhor. Eu gostaria de agradar o Senhor nesta manhã e dizer, eu creio que o Senhor é tudo que eu preciso e eu quero confiar no suprimento que o Senhor coloca diante de mim. Eu creio, Senhor. Então que possamos nesse momento dizer ao Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. E é só isso, Senhor. É isso, somente isso que nos afasta da comida da nossa boca. Nós aqui precisamos de um garfo, de uma colher para levar a comida até a nossa boca. A Tua palavra diz que o que nós precisamos é simplesmente fé. Fé é o talher que traz o alimento para a nossa alma. Ó Senhor, nos ajuda. Nos ajuda nesse momento a crer. A simplesmente crer, Senhor. A simplesmente crer. Que Tu és o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que nós não estamos sozinhos. Que nós temos o Senhor e sempre te teremos. E que tendo o Senhor, nós sempre teremos o suficiente para aquilo que precisamos. Pedimos, nesse momento, humildemente dizemos ao Senhor, e queremos que isso lhe seja sincero, Pai. E queremos que isso lhe seja verdadeiro. Nós queremos simplesmente dizer ao Senhor nessa manhã, eu creio, Senhor. Eu creio. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida com a sua paz. Amém? Vamos em paz. 19 horas. Deus tem uma palavra para você, tá bom? Deus abençoe.